Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo. Se precisar de alguma coisa, me chama lá no Instagram, @Marcela Guimarães. Vamos ver aqui então até onde a gente já conseguiu avançar. Então, toda essa parte aqui a gente já viu. A gente verá hoje esta parte de Sistema Estadual de Inspeção Sanitária de POA, né? Produtos de origem animal. No entanto, tem muita coisa daqui que a gente já vai utilizar para um outro tópico que já vou falar para vocês, tá? Então, vocês vão ver aqui, muita coisa eu vou repetir e muita coisa a gente vai ver de novo. Então, acaba que fica realmente um pouco maçante dentro do que eu vou dar aqui nas aulas, porque uma lei complementa a outra, tá? Mas é sempre importante passar por toda ela, embora eu tire alguns pontos que eu não considere tão importantes assim, para que vocês realmente percebam toda a conversa entre as normas. Já vimos essa parte, já vimos essa parte, ainda veremos celuarte, já vimos essa parte, módulo anterior foi vista essa parte, veremos métodos de sensibilização, que é curtinho, e olha só, é neste ponto aqui de licenciamento, fiscalização, funcionamento, que a gente vai ver já bastante coisa hoje. Então, quando a gente for ver esse tópico aqui, vocês vão ver que vai ter muita coisa parecida. E aí depois a gente segue aqui. Eu quero fazer uma errata de 2 pontos específicos. Tá? Primeiro ponto, eu tinha colocado para vocês que essa normativa aqui, 63, né, o número 73 da portaria, ela era sobre zoneamento agrícola. Só que aí depois eu fui ver que era do território do Distrito Federal. Eu falei, gente, não faz sentido isso aqui. E na verdade, quando eu peguei a norma, eu peguei a mais atualizada de 2022. E depois que eu fui ver que é a de 2013. Só acho que eu vi a tempo, né? A gente não falou ainda sobre isso. Porque, volta lá, aqui, porque, aqui, não, é aqui mesmo. Aqui, achei. Eu achava que estava em cima, mas está embaixo. Porque, na verdade, ela vai falar bastante do SIDASC, que a gente vai ver o SUASA logo em seguida, depois do sistema estadual. Então, primeira errata. Esta portaria aqui, 73, que antes era de 2022, por conta da temática, ela não cai no concurso de vocês. O que cai é a de 2013 e ela vai ser falada aqui, quando a gente falar de SUASA. Ok? Essa é a primeira errata. A segunda errata, que na verdade não é errata, porque o próprio edital fez a correção, é que antes a gente tinha colocado a Instrução Normativa 67 de 2019, mas veio em seguida a Portaria 531 de 2022, perfeito? Que entra também a parte de celuarte. Então, só para a gente também atualizar essa parte, mas já estava constando no edital essa alteração. Beleza? Beleza. Tá, então seguindo aqui. Tá, os outros a gente vai ver depois, né? Vai dar uma pincelada junto aqui com essas norminhas. Então, pra gente não ficar sempre no maçante eu lendo toda a lei aqui com vocês, o que eu vou fazer? Esta lei, ela é só isso aqui. Acabou. Só esse slide. Ela é super simples. Por quê? Porque, na verdade, o decreto que vai tratar dessa lei, que vai regulamentar essa lei, é que vem em seguida e que ele é bem grande. Tá? 2197 de 2022. Lembra que eu falei para vocês sobre a comparação do decreto do RISPO-A, junto com, que é o federal, junto com o decreto estadual, para vocês fazerem a comparação, porque muita coisa é similar, e são mais de 500 artigos. É isso que a gente vai fazer nesses módulos aqui. Então, eu vou mudar um pouco a dinâmica da nossa aula, exatamente para que não fique a mesma coisa sempre, e porque a gente já viu bastante sobre o RISPO-A. Então, o que eu vou tratar aqui agora, nos próximos slides, quando eu começar a aula mesmo, são destaques do que é substituível. Tá? Então, vocês vão ver que, por exemplo, o RISPO-A vai falar sempre de órgãos a nível federal e o decreto 2197 vai sempre falar de órgãos a nível estadual de Santa Catarina. Então, não vou trazer todos os artigos, porque é imenso, mas vou trazer muitos artigos que são ali que eu vou puxar um pouquinho a atenção de vocês, só para vocês entenderem a dinâmica. E com isso, a gente vai acabar estudando boa parte do que também a gente já viu. Beleza? Mas tem muito. Vocês vão ver que tem muita coisa. Principalmente ali dos grupos dos produtos que a gente viu no RISPO-A.
Então, carnes e derivados, pescados e derivados, quais são os tipos de estabelecimentos, algumas denominações de produtos derivados, né, de cada grupo. Tudo isso, como a gente já viu no RISPO-A, é idêntico no estadual, eu vou pular. Mas a gente vai seguindo aqui, eu vou trazer os artigos para vocês, vou trazer bonitinho, e aí vocês vão entendendo melhor. Esse aqui era o dever de casa que eu tinha pedido para vocês na outra vez, né, para vocês fazerem isso, mas eu vou acabar fazendo aqui também. Não vou fazer de tudo, sugiro que faça de tudo, porque são as duas normativas mais importantes aqui, porque todas as outras normativas que a gente vai pincelar vão estar inseridas nelas, porque elas não podem ser contraditórias. Mas, enfim, se você não tiver tempo, né, tiver ali corrido, tiver também com outras disciplinas ali atrasadas, porque eu sei que não é só esse meu bloco, são vários blocos que você tem, essa aula aqui vai te servir bastante. Então, olha só, vamos começar aqui. Então, Lei 8.534 de 92. Ó, nessa aula são 3 normativas, deixa eu só voltar para a gente não se perder. Então, ó, nessa aula vai ser essa lei que é mini, o decreto que vai regulamentar, que é como se fosse o RISPO-A estadual, e depois a portaria SAR 52 de 2023, que ela vai trazer competências específicas da SIDASC, do médico veterinário de apoio, do médico veterinário oficial e algumas coisinhas assim. Trata mais de competências, beleza? Então são essas 3 normativas aqui. A primeira, então, que a gente termina rapidão, ela vai dispor sobre a obrigatoriedade da prévia fiscalização dos produtos de origem animal. Volta e meia vocês vão me ver eu referindo a POA, tá? Só porque fica mais fácil para não ter que ficar falando sempre produtos de origem animal. Cria o Sistema Estadual de Inspeção Sanitária dos POAs e dá outras providências. Então, o que é a prévia fiscalização? É fiscalizar antes de você, de fato, abater ou de você processar um produto de origem animal. E essa prévia fiscalização, ela é obrigatória, tanto do ponto de vista industrial quanto sanitário, de todos os produtos de origem animal, sejam comestíveis e não comestíveis, seja preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados em trânsito, aqueles animais em trânsito, por exemplo, que vão ser abatidos e comercializados. Quem vai executar essa fiscalização? Então, Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, através de um sistema próprio a nível de unidade inspecionada. A gente vai ver que, por exemplo, quando a gente tratar do RISPO-A estadual, ele vai falar que essa execução fica a cargo da SAR por meio da SIDASC, mas quem de fato vai lá fazer a inspeção é um médico veterinário competente do sistema de inspeção estadual, que a gente vai ver que é o médico veterinário oficial ou médico veterinário habilitado. E lembrar que, nesse sistema todo, integram os servidores lotados nos organismos estaduais e que também desenvolvam atividades afins. Simples. Ah, se fosse só isso, né, prof? Tava ótimo. Então, olha só, sempre a comparação. Primeira coluna vai ser a cargo federal, segunda coluna vai ser a cargo estadual de Santa Catarina. Vocês veem que a estrutura é exatamente igual. É porque, na verdade, a lei estadual, ela pegou a lei federal, copiou e colou e só fez algumas alterações para o âmbito dela. Então, a gente tem o título 1, que vai trabalhar com disposições preliminares e o âmbito de atuação. Título 2, que vai trabalhar da classificação geral. Título 3, do registro e do relacionamento dos estabelecimentos. 4, das condições gerais dos estabelecimentos. 5, da inspeção industrial e sanitária. 6, dos padrões de identidade e qualidade. 7, do registro de produtos, embalagem, rotulagem dos carimbos de inspeção. 8, da análise laboratorial. 9, da reinspeção industrial e sanitária. 10, do trânsito e da certificação sanitária de produtos de origem animal. Aqui também é a mesma coisa. 11, das responsabilidades, das medidas sanitárias cautelares, das infrações, das penalidades e do processo administrativo. E 12, disposições finais e transitórias. Muitas das coisas aqui a gente já viu bastante. Então, de novo, eu só vou dar uma pincelada para a gente ter essa visão mais amplificada das duas normas. No entanto, esse título aqui, tá, que trata de medidas sanitárias, como que é o processo administrativo, quais são as infrações, as penalidades, a gente ainda não viu, então a gente vai ver de forma mais aprofundada.
E, para eu não ter que ficar falando tudo da lei federal para depois falar tudo da lei estadual, eu já vou tratar direto para da lei estadual. Mas é praticamente a mesma coisa. O que for diferente eu vou pincelar. Beleza? Beleza. E aí, a primeira coisa aqui que vocês têm que ter em mente é que tem algumas palavrinhas que elas vão estar sempre substituídas a depender da norma. Quando eu falo no decreto federal, que é o auditor fiscal federal agropecuário com formação em medicina veterinária, que ele vai ter competências ali de inspeção, a nível estadual quem vai ter? Médico veterinário competente do sistema de inspeção, serviço de inspeção estadual, ou médico veterinário oficial ou médico veterinário habilitado. Se no nível federal eu estou falando do Serviço Oficial de Saúde Animal, no âmbito estadual eu estou falando do Serviço Veterinário Estadual. Tá? Então, é SVE. Se no nível federal eu estou falando de CIF, Serviço de Inspeção Federal, a nível estadual eu estou falando de CIE, Serviço de Inspeção Estadual. E normalmente quem é que vai executar isso dentro do serviço? O médico veterinário competente do CIE. Se a nível estadual eu estou falando de DIPOA, que é o departamento, né, de inspeção, aqui eu continuo falando do Serviço de Inspeção Estadual. E se eu estou falando de MAPA, aqui eu estou falando da Secretaria de Agricultura, ou também pode vir como Serviço de Inspeção Estadual. Só na terceira lei que ele vai acabar destrinchando mais, tratando ali da SIDASC como um meio, né? Porque ele fala assim que a SAR executa, mas através da SIDASC. Mas nessas duas normas, o que aparece é SAR ou CIE, para substituir aqui, né, a ideia do mapa, no nível competente ali. Ok, vamos começar. Então, disposições preliminares. No artigo 1º ele fala que as atividades de inspeção industrial e sanitária, de POA, são de competência da União e executadas pelo MAPA. Já a nível estadual, é de competência do Estado de Santa Catarina e executadas pela SAR. Aí ele coloca aqui que as atividades devem observar, a nível federal, as competências e normas prescritas no SNVS, no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aqui ele fala que a competência também pode ser por entidade pública, ou por entidade pública por ela delegada, tá? Então podem ter ali alguns estabelecimentos, algumas empresas credenciadas por convênio que podem exercer esse tipo de papel de inspeção. Aqui na federal, ele não trata isso. Ele fala que é competência da União, executados pelo MAPA. Além disso, no mesmo artigo, a nível federal, ele traz aquele bando de princípios. Então, ele fala dos princípios constitucionais, federalismo, promoção também das microempresas e das empresas de pequeno porte, desenvolvimento científico e da inovação tecnológica, respeito ao direito internacional, aos tratados pactuados pela República Federal do Brasil e aos acordos bilaterais, multilaterais, blá, 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 blá. Então, ele trata de um monte de princípios para trazer essa liberdade econômica de mercado. Aqui no decreto estadual, ele não fala nenhum princípio. E ele também traz aqui a nível federal os objetivos de racionalização, simplificação e virtualização de processos e procedimentos. O estadual não fala sobre isso. Qual é o âmbito de atuação? Então, quando é a nível federal, são para estabelecimentos que vão fazer ali o comércio interestadual, então entre os estados, ou internacional. Já a nível estadual, vai ser só o comércio em âmbito intermunicipal. Lembra, se são 2 municípios, quem é que vai ter que fazer a inspeção? Um acima, o estado. Se são 2 estados, quem faz a inspeção? O acima, o federal. Só que aí, qual é o órgão que faz essa inspeção? Então, aqui no federal, ele fala do DIPOA, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, e do CIF, Serviço de Inspeção Federal. Ambos são vinculados ao MAPA. Aqui, no nível estadual, ele vai falar da SAR, que delega sua execução à SIDASC, sendo atividades exclusivas de profissional médico veterinário, ok? Então, tem que ficar ali bem tranquilo de vocês entenderem que a nível da esfera federal a gente tem um mapa e vinculado a eles a gente tem DIPOA e CIF. E a nível estadual a gente tem a SAR. E vinculado a ele a gente tem a SIDASC. E dentro dessa SIDASC a gente tem um quadro funcional de servidores. Esses servidores, para fazer a inspeção, precisam ser médicos veterinários. Seguindo ainda dentro do âmbito de atuação. Então,
A inspeção e a fiscalização do mapa se estendem às casas atacadistas que recebem e armazenam produtos de origem animal, em caráter supletivo às atividades de fiscalização sanitária local e tem por objetivo reinspecionar os POs procedentes do comércio internacional. Casa atacadista só tem na lei federal, no decreto federal. Quando a gente vai para o decreto estadual, para a lei estadual, a gente fala de... Cadê aqui o nome? Entrepostos. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, ainda não... Ele ainda não falou, mas já ele vai trazer, tá? Então, o que ele traz aqui? A execução do CI poderá ser delegada à entidade ou a órgão da iniciativa do setor público ou privado, ficando a cargo do Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal da SIDASC, por meio do MVO, Médico Veterinário Oficial, efetuar a inspeção, bem como estabelecer critérios para credenciamento da iniciativa privada. Já ele vai falar desses entrepostos, tá? Então, lembrar que casa atacadista é principalmente para comércio internacional, então a gente só vai falar na norma federal. Aqui em âmbito estadual, até agora, para não confundir vocês, a gente vai seguindo aqui na ordem, a gente pode delegar a uma entidade esse serviço de inspeção. Seguindo, a inspeção dos estabelecimentos que fazem ali o comércio interestadual poderão ser executados pelo Serviço de Inspeção dos Estados, do DF e dos municípios, desde que haja reconhecimento da equivalência dos serviços junto ao mapa. Aí aqui, no estadual, os estabelecimentos que fazem ali o comércio intermunicipal podem ser executados pelo Serviço de Inspeção dos municípios, desde que haja reconhecimento da equivalência dos serviços do CIE. Então, serviços do mapa equivalentes podem atuar em estados DF e municípios. Serviços aqui do CIE podem ter ali alguns serviços de inspeção que são equiparados para poder fazer essa fiscalização do comércio intermunicipal. Artigo 3º na lei federal, que não tem aqui na lei estadual. A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária em estabelecimentos de POA que realizem comércio municipal e intermunicipal serão regidas por este decreto, quando os estados, o DF e os municípios não dispuserem de legislação própria. Então, se, por exemplo, aqui não tem legislação própria, eles vão utilizar essa normativa aqui como base, que é como se fosse a lei-mãe, né? E aí, o artigo 3º aqui da lei estadual, na verdade, ele vai ser exatamente copia e cola do artigo 5º da lei federal. Então, gente, fica por isso que às vezes é difícil estudar, porque fica uma bagunça, não é exatamente artigo 1º, artigo 1º, artigo 2º, artigo 2º, tá? Mas vocês saibam aí que é exatamente a mesma coisa, tá? Só para vocês terem ali uma noçãozinha de onde se está. Gente, tudo que não tá grifado aqui é porque são textos diferentes, tá? O que é bem similar, mas que eu quero só mudar uma coisinha, aí eu coloquei amarelo. Então, por exemplo, aqui, artigo 4º. Apenas os estabelecimentos de POA que funcionam sobre CIF podem realizar comércio internacional. Aqui não trata sobre isso. O artigo 5º aqui é o artigo 3º do decreto estadual. Lembra que eu falei? Que o artigo 3º aqui é o artigo 5º? Eu não copiei e colei porque é só você ler mesmo na legislação, tá? Eu só estou trazendo aqui as diferenças. E aqui no artigo 4º da lei estadual, o que a gente tem? Então, ele vai falar o que é uma fiscalização. Entende-se por fiscalização a ação direta, privativa e não delegável dos órgãos do poder público no exercício do poder de polícia administrativo, objetivando verificar o cumprimento das determinações legais e regulamentares próprias, desenvolvida com as prerrogativas e limites da lei. A gente vai ver que na portaria final, que é a 3ª normativa, ela vai diferenciar o que é fiscalização e o que é inspeção. Tá? Então, quando a gente trata de fiscalização, a gente vai estar falando que é privativo e não delegável. Já a inspeção, ela pode ser para pessoas habilitadas, para pessoas que são treinadas, mas que não são do governo em si. Seguindo, ele fala que a fiscalização dos estabelecimentos do CIE e dos estabelecimentos com equivalência dos seus serviços de inspeção, reconhecida pelo CIE, ocorre por meio de supervisões ou auditorias realizadas por médicos veterinários oficiais. Então, não tem aqueles estabelecimentos que são equiparados, equivalentes aos que realmente são vinculados do CIE, que são do próprio serviço, né, de inspeção estadual. Então, ele pode fazer, mas ele vai estar sempre vigiado pelo poder público. E aí, quem é que vigia? É o médico veterinário oficial.
que vai estar ali, né, sobre o encargo do poder público. Ele vai estar vestindo ali a persona de servidor público exercente do poder público. Além disso, ele fala que a fiscalização abrange todas as atividades do estabelecimento e a inspeção, desde o recebimento de animais e matéria-primas até a expedição e o transporte de produtos comestíveis e não comestíveis. Beleza, então veja que aqui é um pouquinho diferente. No artigo 6º, aqui na Federal, ele fala que a inspeção e a fiscalização de que trata este artigo serão realizadas. Vai ser exatamente a mesma coisa. São 8 incisos para nível federal e 7 incisos para nível estadual. Por quê? Porque a inspeção serão realizadas, ele vai falar em vários locais. Vários locais vão estar lá na norma. Só que tem um local em específico, que é esse inciso 8º, que é só a nível federal. Portos, aeroportos, postos de fronteira, aduanas especiais e recintos especiais de despacho aduaneiro de exportação. Por quê? Porque tudo vai estar em contato com o comércio internacional. Então já não é mais competência estadual. Beleza? Então, a inspeção vai acontecer exatamente nos mesmos lugares dos dois, nos artigos 6º de ambos os artigos, né, de ambas as leis. No entanto, o inciso 8º de portos e aeroportos é só a nível federal. Seguindo, o artigo 7º, aqui repetir, né? A execução da inspeção e da fiscalização pelo DIPOA isenta o estabelecimento de qualquer outra fiscalização industrial ou sanitária, seja federal, estadual ou municipal para produtos de origem animal. Lembra que a gente viu em alguns módulos anteriores que não pode haver a duplicidade? Se a pessoa já foi inspecionada por um órgão, ela não vai ser inspecionada por um outro órgão a nível menor, tá? Depois inspecionou, não precisa mais estado ou município inspecionar. Só que aqui a nível estadual não é o DIPOA. Aí ele fala, a execução da inspeção e da fiscalização pelo Serviço de Inspeção Estadual para o mercado intermunicipal isenta o estabelecimento de qualquer outra fiscalização industrial ou sanitária para produtos de origem animal. Então, vai estar falando ali só município e entre municípios. Então, se o CIE já fiscalizou, não vem apenas um município querer fiscalizar novamente. De novo, não haver duplicidades de inspeções, de fiscalizações. Artigo 10. E aí ele traz também um bando de conceitos. Os artigos são iguais, mas aqui na análise fiscal a nível federal, ele vai falar que a análise é efetuada pela Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do SUASA. A gente ainda vai ver o SUASA. Já a nível estadual, ele vai falar que é de laboratórios credenciados ou Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários. Então, se é a nível federal, é só Rede Nacional de Laboratórios. Se é a nível estadual, pode ser tanto a rede nacional quanto a rede de laboratórios credenciados. Beleza. Aí, programas de autocontrole, a gente já viu bastante o que é, E aí ele vai colocar só no final. Lembra que são programas que podem incluir boas práticas de fabricação, os procedimentos padrões de higiene, análise de perigos, pontos críticos de controle. Só que e programas equivalentes que são reconhecidos pelo mapa. Já aqui, nos programas de autocontrole a nível estadual, é tudo a mesma coisa, só que aí são programas equivalentes reconhecidos pelo CIE. Veja sempre, nível federal, mapa, nível estadual, CIE. Outra coisa, que aí a nível estadual ele vai trazer um monte de outros conceitos relacionados ao que é médico veterinário habilitado, médico competente, os serviços diferenciados, enfim. Então vamos com calma. Médico veterinário habilitado. Vamos só voltar, porque a gente vai ver agora a diferença dos conceitos. Lembra que eu falei aqui, ó? A competência, né, a autoridade competente a nível federal é auditor fiscal federal agropecuário com formação em medicina veterinária. Já a nível estadual é o médico veterinário competente do CIE. Só que esse médico veterinário competente do CIE, ele vai poder ser um médico veterinário oficial ou um médico veterinário habilitado. Qual é a diferença dos dois? Aí que ele vai trazendo os conceitos aqui. Médico veterinário habilitado é o profissional do quadro de empresa credenciada ou prefeitura conveniada pelo SIDASC, com a SIDASC, né? O SIDASC faz convênio com as prefeituras, que exerce atividade de inspeção em estabelecimentos com CIE. Então, lembra que aqui o habilitado, ele não é do quadro funcional da SIDASC. Ele é uma empresa, ou então do quadro de uma empresa, de uma prefeitura credenciada. Já o médico veterinário competente do CIE, lembra que são os dois?
Então, ele vai trazer ou médico veterinário oficial ou habilitado. A gente já viu o que é o médico veterinário oficial. É aquele médico veterinário do quadro funcional da SIDASC, que passa obrigatoriamente por concurso público para exercer a inspeção e fiscalização, tá? Então, ele de fato é concurso público. Vocês. O habilitado não. É como se fosse, tá, gente? Uma empresa terceirizada. Só que aqui, no caso, a gente chama de credenciada, porque tem que passar por vários requisitos, não é só uma contratação. Só pular esses serviços, vamos aqui ver o médico veterinário técnico de inspeção. Então, esse técnico de inspeção só é o médico veterinário habilitado. Só que ele auxilia as atividades de inspeção dos estabelecimentos sujeitos à inspeção periódica aderidos ao SIS-BIPOA, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Aqui. Aqui a gente vai ver que na portaria, na terceira portaria aqui, né, na terceira normativa, portaria 52, se não me engano, só para não falar errado. Portaria 52 de 2023, ele vai falar do médico veterinário de apoio, tá? Aqui ele traz como conceito o médico veterinário técnico de inspeção. E os serviços? Então, a gente tem o serviço veterinário oficial e o serviço veterinário estadual. O serviço veterinário oficial é a estrutura composta pelos órgãos oficiais responsáveis pela defesa sanitária animal, pertencentes ao MAPA, ao serviço veterinário estadual e ao serviço veterinário médico municipal. Então, se eu tô falando que o médico veterinário oficial, ele é oficialmente do quadro do poder público, a nível estadual, por exemplo, da SIDASC, né, se for Santa Catarina, o serviço veterinário oficial é o serviço executado por esses órgãos e por esses médicos veterinários. Agora, se eu falo do serviço veterinário estadual, aí é o órgão oficial de defesa sanitária animal, que em Santa Catarina é constituído pela SIDASC, cujas atividades são executadas sob a coordenação e responsabilidade de seus médicos veterinários. Então, SIDASC faz parte de uma estrutura maior, porque não é nível estadual, aí vai ter abaixo o nível municipal e acima o nível federal. Todos esses serviços vão fazer parte do serviço veterinário oficial, porque todos são do governo. Já falei do médico técnico de inspeção, beleza, vamos seguir. Artigo 11. Então, a inspeção federal será realizada em caráter permanente ou periódico. Aí ele traz assim a nível estadual. A inspeção estadual será instalada em caráter permanente nos estabelecimentos de carne e derivados que abatem diferentes espécies. Aí você fala assim, então, fácil. A nível federal é permanente ou periódico. A nível estadual é só permanente. Não. Por quê? Porque aí ele traz no parágrafo 2º falando que também é de caráter periódico. Tá? Então, na verdade, os dois podem acontecer a inspeção de caráter permanente ou periódico. É só porque essa lei estadual ela fez uma bagunça nessa parte. Aqui, olha o que ele coloca também. Então, parágrafo 1º aqui a nível estadual. Além do período definido pelo caput deste artigo, deve ser mantida a atividade de inspeção por um período complementar e proporcional a ser determinado pelo CIE. A frequência da inspeção e da fiscalização será estabelecida pelo CIE. Então, qual é a quantidade de vezes que se inspeciona? CIE que vai determinar. Aqui no federal, ele vai falar que a inspeção federal em caráter permanente consiste na presença. Aí ele vai tratar o que é uma inspeção federal permanente e o que é uma inspeção federal em caráter periódico. Então, permanente consiste nesse serviço oficial para a realização dos procedimentos de inspeção e fiscalização ante-mortem e pós-mortem, durante as operações de abate das diferentes espécies de açougue, de caça, de... Lembra que a gente viu no RISPOA que se eu estou falando de abate, eu tenho que inspecionar antes, durante e depois. Então, é uma inspeção permanente. E a periódica? A gente já viu isso, só estou retomando. Consiste na presença do serviço oficial de inspeção para a realização dos procedimentos de inspeção e fiscalização nos demais estabelecimentos registrados ou relacionados e nas outras instalações industriais. Tá? Então, aqui são procedimentos em geral. Quando a gente precisa fazer ali alguma medida corretiva ou então talvez fazer uma medida interventiva, corretiva interventiva não, uma medida preventiva para que não venha a ter ali alguma falha no processo, tá? Aqui na lei estadual não diferencia inspeção federal em caráter permanente ou caráter periódico. Ele não traz ali o conceito em si. Artigo 12.
Bom, gente, eu já deu aqui os 30 minutos, só para a gente não passar muito do tempo. Vamos deixar o artigo 12 para o próximo bloco, né, o próximo módulo. Mas eu espero que vocês estejam entendendo essa ideia do que é o sistema mesmo a nível federal de inspeção e o que é o sistema a nível estadual, principalmente estadual, de Santa Catarina, que é para onde vocês vão fazer o concurso, e ver um pouquinho dessas diferenças. Vocês veem que as diferenças são poucas, né? É mais em questão realmente dos órgãos competentes e tudo mais. Beleza? Então, te vejo no próximo bloco.